Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos trazer hoje é mais uma aula de empreendedorismo, de alguém que veio do nada ali e consegue construir um grande grupo empresarial na área da saúde, né? Então, a gente vai falar hoje sobre uma empresária da saúde, que é um dos setores que mais cresce no Brasil e, consequentemente, também no mundo, né? E a empresa que vai ser retratada hoje é mais uma indicação aqui dos nossos inscritos lá do Maurício. Ô Maurício, um forte abraço para você, obrigado pela sugestão, obrigado pela participação, né? E é um prazer ter você junto conosco. E é um prazer ter todos vocês junto conosco aqui também no canal Silas Degraf. E naturalmente, como a gente fala, é uma construção de conhecimentos que a gente vai fazendo. Inclusive, essa semana recebi ali uma das mensagens ali, Silas, mas você não fala ali no vídeo se uma ação é cara, barata. Então, a gente apresenta diversos indicadores que nos mostram, né, se uma ação é cara ou barata, enfim, através dos indicadores a gente consegue perceber. Mas eu não entendo desses indicadores. Sem problema também. No dia 11 de março, eu vou realizar um curso online aqui pela plataforma Meet, onde a gente vai estar junto aqui, conversando. Vocês mandam sua dúvida, eu vou respondendo. Se quiser mandar pelo áudio ali, a gente também vai respondendo. Enfim, a gente vai estar junto nesse curso. É um curso à distância, porém presencial, que eu vou estar aqui e vocês aí, a gente vai estar juntos, separados fisicamente, porém é um curso que a gente vai estar junto. E vai ser um prazer ter vocês. E nesse curso, nós vamos falar o que é análise de balanço, o que é um balanço, o que é DRE, o que eles nos mostram e, consequentemente, análise. O que eu consigo extrair através da análise e qual a visão que eu consigo ter através da análise e todos esses indicadores aqui. Então, caso você tenha interesse em aprender um pouquinho sobre análise, da onde que eu busco todas essas informações, entra, tem o WhatsApp aqui, manda lá a sua mensagem, né? E aí eu lhe dou todas as informações a respeito do curso, ficha de inscrição e tudo mais. E custa apenas R$ 20, né? Então é um curso extremamente barato. E aí, para mim, vai ser um prazer ter vocês junto conosco no dia 11 de março. Só se apresse que as vagas são limitadas, né? Mas o Maurício, ele indicou para que a gente pudesse fazer análise uma empresa lá de Minas Gerais chamada Oncoclínicas do Brasil, Serviços Médicos S.A. Oncoclínicas do Brasil, então, é toda uma clínica voltada para o tratamento do câncer. E ela começa lá no ano de 2010, através de um médico oncologista, o doutor Bruno Ferrari, junto com mais alguns colegas ali, oncologistas também que trabalhavam junto com ele, resolveram montar uma clínica chamada Oncocentro, né? Isso lá em Belo Horizonte. E aí, na sequência, essa clínica já começou a se desenvolver, já começou a crescer e começou todo um processo de expansão, tá? E a partir do ano de 2016, começaram a fazer aquisição de diversas clínicas, tanto que de 2016 a 2019 já tinham adquirido mais de 13 clínicas, e aí a coisa vai crescendo. No ano de 2018, todo esse crescimento da Oncocentro, que virou Oncoclínicas, chamou a atenção de um banco, né, de um fundo de investimento, de um banco chamado Goldman Sachs. O Goldman Sachs entrou fazendo um aporte de capital dentro da Oncoclínicas, já visando todo esse crescimento. E aí o crescimento continuou. Só para você ter uma noção, agora em 2020 adquiriram mais 4 clínicas e agora recentemente adquiriram também a Unity Participações, é uma rede com 24 clínicas espalhadas aí pelo Brasil. E agora, recentemente, em agosto de 2021, fizeram o IPO, se transformaram em sociedade anônima, né? E agora, como sociedade anônima, entra capital. Continua todo o processo de expansão da Oncoclínicas. Ao total, já são mais de 69 unidades espalhadas pelo Brasil, mais de 20 cidades têm a participação da Oncoclínicas e a empresa já tem mais de 3.600 colaboradores. E o comando, o controle da empresa está na mão do Goldman Sachs. Então, o controlador é o Goldman Sachs. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação da Oncoclínicas, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020 e o balanço de setembro de 2021, até porque ainda não saiu o balanço de dezembro. Mas para a gente conhecer a situação da empresa, vamos aos números.
Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. e trouxe para vocês que 2018, 2019 e 2020 e também até o terceiro trimestre de 2021, ano de 2021, que por sinal teve o IPO da Oncoclínicas. Então vamos conhecer o que ela era antes do IPO e como que ela ficou agora com o IPO. No ano de 2018, ela tinha dentro do seu ativo, bens, direitos, tudo aquilo que faz parte do seu patrimônio, 1.348 bilhões de reais. Então era o tamanho da empresa no ano de 2018. E nesse ano de 2018, o seu capital de giro representava 613 milhões, né, totalizava 613 milhões de reais, o que equivalia a 45,5% de tudo que a empresa possuía. Fechou 2018 com 198 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, e contas a receber de 314 milhões. Os estoques que aqui aparecem, na verdade, são estoques mais para o uso e consumo da empresa, então não são destinados naturalmente à venda e, consequentemente, à realização financeira desses valores ali. Então, na verdade, o capital de giro a gente acaba fazendo aqui uma concentração nele no caixa equivalente e no contas a receber. Já para o ano de 2019, a empresa aumenta, o seu tamanho vai para 2 bilhões 110 milhões de reais e o capital de giro vai para 983 milhões, agora 46,6%. O volume de dinheiro em caixa pula de 198 milhões para 447 milhões em um ano, né? Então, de 2018 para 2019, vai para 447 milhões em dinheiro. E o contas a receber aumenta mais um pouco aqui, vai para 416 milhões de reais. No ano de 2020, a empresa aumenta o seu tamanho, vai para o ativo de 3 bilhões 362 milhões, né? E aí destaca que também grande parte desse crescimento você vai ver aqui no intangível, e dentro desse intangível o que a gente vai ter? Vai ter todos os ágios naquela sequência de aquisições que eu havia mencionado para vocês, as diversas aquisições que ela vem fazendo de outras clínicas, então ele aparece que no intangível, né? O ágio existente na compra de todas essas empresas. E o capital de giro pula para 1 bilhão 412 milhões, só que a representatividade dele agora é 42%. Então vejo que há um crescimento nominal, porém uma diminuição na representatividade do componente. Até por quê? Porque o componente aqui não cresceu na mesma proporção que o ativo total, razão pela qual ele fica um pouquinho menor, né? O volume de dinheiro em caixa, 786 milhões, aumenta um pouco mais as contas a receber, 481 milhões de reais. Tá? Como eu falei para vocês, o IPO ocorreu no ano de 2021, então estamos observando aqui um crescimento que a gente já daqui a pouquinho vai ver quem que banca todo esse crescimento aqui. Mas vamos agora para o ano de 2021. Com a IPO, a empresa pula para 4 bilhões 970 milhões de reais. Então vejam que em 2018 a empresa era de 1 bilhão 348. 3 anos e meio depois, praticamente, ela já é uma empresa de 4 bilhões 970 milhões. Aumenta o capital de giro para 2.639, agora 53,1%, e o volume de dinheiro em caixa com a IPO pula para 1 bilhão 773 milhões de reais. E o contas a receber é 645 milhões de reais. Vamos lá para a parte de passivo, ver o endividamento da empresa. E aí que eu falei para vocês sobre quem financia, né? Então vamos lá. Em 2018 a empresa tinha uma dívida total de 878 milhões de reais, o que equivalia a 65,1% de tudo aquilo que ela possuía. Então do 1 bilhão 348 que fazia parte do patrimônio, 878 milhões era dívida, 65,1% do que a empresa possuía, ela veio através de dívida. No ano de 2019, a dívida pula para 1 bilhão 453 milhões, agora 68,9% o peso dessa dívida. Em 2020, um ano antes do IPO, 2 bilhões 685 milhões e o peso da dívida pula para 79,9%. Tá? Naturalmente que aqui nós temos 1 bilhão e 13 em curto prazo, 1 bilhão 671 no longo prazo. Tá? Quando eu falei para vocês que desse crescimento, né, de 1.348 para 2.110 para 3.362, naturalmente o crescimento ele tem que ter origem, da onde veio, né? E aí a gente começa a observar aqui, o endividamento, né, ele vai subindo. Então todo esse crescimento que a empresa teve até a 2020 foi através de alavancagem com a utilização de capital de terceiros. Em 2021, aí sim, nós tivemos o IPO. No IPO nós temos aqui o PL, ó, 470, 656, 677 aí pula para 2 bilhões e 21. Por quê? Porque agora é a entrada de recursos através do lançamento de ações na Bolsa, né?
E o endividamento ele continua aqui agora com 2.948, 59,3%. Aumenta nominalmente, porém há uma diminuição no peso da dívida. Hoje a dívida é bem menos pesada do que era anteriormente, né? Então agora com esses recursos aqui, que eles estão aqui no caixa, que a empresa vai poder crescer sem contrair novas dívidas. Enfim, todo o crescimento da empresa de algum lugar tem que vir, né? Ou do capital próprio ou da utilização de capital de terceiros. Para que possamos ver aqui os resultados gerados pela Oncoclínicas, em 2018, 1 bilhão e 50 de faturamento. Em 2019, 1 bilhão e 689. Vejam só, né, o crescimento de faturamento de um ano para o outro. 2 bilhões e 35 o crescimento do faturamento, fecha, né, o faturamento, em 2020. E agora, em 9 meses do ano, 1 bilhão 934 milhões, o que projeta aqui um faturamento de pelo menos 2 bilhões e meio. Então ele sai de 1 bilhão e 50, 1 e 600, 2, 2,5, que é o que está sendo projetado para o ano de 2021. E o lucro da empresa, que era 16 milhões em 2018, ele fecha aqui com 19 milhões em 2019, então vejam que a empresa, a margem dela é bastante baixa. Em 2020 acaba fechando com prejuízo, 125 milhões. E agora, em 9 meses do ano, fecha aqui com prejuízo de 45 milhões de reais. Então, desde 2020, a empresa vem apresentando um prejuízo. Naturalmente que esse prejuízo aqui, se olharmos aqui dentro da DRE, vamos ver como que é formado o prejuízo. Pegando aqui, por exemplo, o ano de 2020, nós temos aqui um custo de 68,8. Se comparar com os anos anteriores, o custo diminuiu. A despesa operacional 21,6, 20,1, 30,3. Então aqui até o que nós observamos? Que a despesa operacional, o crescimento da despesa operacional é que faz com que a empresa tenha esse resultado negativo. O resultado financeiro, menos 2,8, menos 2,4, menos 3,8. Também um aumento aqui no resultado financeiro. Então, devido ao aumento da despesa operacional e também devido a um aumento do resultado financeiro, que acabou gerando esse prejuízo para a empresa. Tá? Então tá aí, ela vem fechando com prejuízo agora com a IPO. A expectativa é que, né, e inclusive todas aquelas aquisições que a gente falou, é justamente para ganhar escala e, consequentemente, poder ter ganhos através da sinergia gerada. Já que estamos falando aqui dos números, trago para vocês também os índices de liquidez, que mede a capacidade de pagamento, se a empresa está bem financeiramente, se ela está com prejuízo, será que ela vai quebrar? Calma, vamos lá. Como que ela está financeiramente? Liquidez geral, 0,78, 0,72 em 2019, 0,57 em 2020 e 0,96 em 2021. Para cada R$1 de dívida que a Oncoclínicas terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 96 centavos. Então, para cada R$1, ela tem 96 centavos. Falta ainda recursos para pagar as dívidas de longo prazo. Porém, o longo prazo, você tem prazo para pagar e aí, consequentemente, você tem tempo para fazer recursos para fazer frente a essas obrigações. Então, a gente vai olhar agora a liquidez corrente, que mede o curto prazo. Mas e no ano que ela vai ter problema? Então, começamos lá, 2018, 1,37, 2019, 1,07, 2020, 1,39 e 2021, até em função do IPO, 2,38. Para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$ 2,38. Paga, sobra bastante. Então, ela não tem dificuldades financeiras no curto prazo. Já no endividamento, o endividamento ele sai de 65,1% em 2018, 68,9% em 2019, sobe para 79,8% em 2020 e agora cai para 59,3% em 2021. De tudo que a Oncoclínicas possui, ela deve 59,3%. Já nos resultados agora, que são medidos através dos índices de rentabilidade, trago para vocês a margem líquida, quanto que ela ganha em relação àquilo que ela fatura, a rentabilidade do ativo, quanto que ela ganha em relação ao que ela investe, e a rentabilidade do PL, quanto que ela ganha para o seu sócio, os seus sócios, seus acionistas. No ano de 2018, a empresa trabalhou com uma margem de 1,54%. Então vejam só
que como a margem é extremamente baixa, 1,54%, se você pensar numa clínica oncológica com toda a sua estrutura, toda a sua movimentação e etc., para chegar no final do ano ganhar apenas 1,54%, depois que paga a despesa, custo, tudo mais, 1,54%. No ano de 2019, 1,13%, né? Então vejo que é margem muito baixa. Já no ano de 2020, aí até devido ao prejuízo, fechou com uma margem negativa de 6,2%. E agora em 2021 até setembro trabalha com uma margem negativa de 2,3%. Já a rentabilidade do ativo, o ganho em relação a todo investimento, e olha que o que tem de investimento numa clínica oncológica é uma coisa absurda. Teve um resultado de 1,2% em 2018, 0,9% em 2019 e, devido ao prejuízo, um resultado negativo de menos 3,7%. Então, os investimentos feitos dentro da Oncoclínicas durante o ano de 2020 não trouxeram resultados, pelo contrário, trouxeram um resultado negativo de 3,7%. Já em relação à rentabilidade do PL, nós saímos ali de 3,5% em 2018, 2,9% em 2019 e menos 6,1% em 2020. Portanto, os acionistas perderam 6,1% no ano de 2020 devido aos prejuízos que a empresa teve. Claro que estamos agora na iminência de sair o balanço de 2021 e torcendo aqui para que venha um lucro, né? Porque se continuar tendo prejuízo, é mais perda para o acionista. Falando em acionista, trago para vocês também aqui alguns índices, já que a empresa abriu o seu capital agora recentemente, na metade praticamente de 2021, então naturalmente que ela não vai ter alguns históricos aqui, né? Então vamos ser aqui. Qual é o valor de uma ação da Oncoclínicas? R$ 3,50 em relação a todo o patrimônio da empresa. Qual é o valor de mercado? Por quanto que ela está sendo vendida? Por R$ 11,33. Então veja que o valor de mercado está bem acima, né, do seu valor patrimonial. Tanto é que a relação P/VP, preço dividido por valor patrimonial, deu 3,24. Isso quer dizer, as ações, uma ação que vale 1 é vendida por 3,24, né? Então existe aí um ágio na venda das ações da Oncoclínicas de 224%. Os demais indicadores eu deixei todos eles zerados, que não tinha nem como calcular, né? Lucro por ação. Não tem lucro, então não existe lucro por ação, pelo contrário, prejuízo. E se é prejuízo, não tem rentabilidade da ação. Dividendos por ação, como a empresa não tem histórico, né, de distribuição de dividendos, então zero. E a relação PIL seria uma relação negativa, porque o que é o PIL? Quanto tempo o acionista vai levar para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela companhia. Como a companhia não gerou lucro em 2020 e em 2021 não está gerando lucro, então essa relação acaba sendo negativa. Mas vamos ver agora o comportamento da ação da Oncoclínicas, como que desde lá do IPO realizado pela empresa, o IPO que foi realizado lá no mês de agosto de 2021, como que a empresa largou. Em agosto de 2021, ela largou com as suas ações cotadas na faixa de R$ 18,80 aproximadamente. Então, em agosto de 2021. Repare também que, claro, que a gente vai ter aqui a questão da economia brasileira, que retraiu no segundo semestre de 2021, gerou toda aquela instabilidade, né, da econômica, e aí naturalmente diversas ações tiveram queda, e naturalmente que a gente vai ter que ver se a queda foi em função da economia ou se foi em função da empresa, mas enfim, vamos analisar aqui o gráfico do comportamento da ação da Oncoclínicas. Então ela começa lá com 18,85, logo na largada ela já cai para 15,68, tenta ali uma recuperação, bate, ele volta nos R$18, mas daí na sequência não se sustenta, e aí começa todo um processo de queda. Aí vai nessa queda aqui até o final agora praticamente do ano de 2021, atingindo o valor ali de praticamente R$8,40, R$9 aproximadamente. Tentou uma pequena elevação e agora praticamente ali houve uma estabilização ao longo desse mês de janeiro, começo de fevereiro, com as ações ali girando
na faixa de R$ 11,30, e que naturalmente que ainda temos oscilações. Esses valores que eu estou passando são com base no dia 4 de fevereiro, quando da gravação desse vídeo aqui. Então tá aqui o comportamento das ações da Oncoclínicas. Tá então, mais uma empresa analisada, Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A., né? Uma empresa que começa, imagina só, um médico ali com mais alguns colegas ali, montando uma pequena clínica. E essa clínica vai. E hoje são mais de 3.600 colaboradores trabalhando dentro da Oncoclínicas, né? Então, por isso que a gente sempre fala aqui que uma empresa, ela gera emprego, mais de 3.600 colaboradores, gera renda, gera desenvolvimento. Então, por isso que eu digo o seguinte, que aqui a nossa torcida é sempre pelo sucesso dessas empresas, porque as empresas tendo sucesso, elas vão gerar cada vez mais emprego, que é o que a gente mais precisa aqui no Brasil, vai gerar desenvolvimento, né? Vai gerar renda, né? Que é tudo aquilo que a gente precisa para que o nosso país comece a deslanchar, que o nosso país comece a andar. Então, por isso que a gente torce aqui por todas as empresas e, naturalmente, quem é investidor acredita na empresa, acredita em uma empresa e fala assim, eu vou entrar de sócio dessa empresa. Então, naturalmente que a empresa indo bem, o investidor, aquele que acreditou, aquela que acreditou na empresa, passa também a ter parte nesses resultados que a empresa produz. Então fica aqui sempre a nossa torcida para o sucesso das nossas empresas e torcer para que vão cada vez melhor, porque daí todo mundo vai cada vez melhor, né? E aí, naturalmente, que todo esse processo de análise que a gente faz, aí você vê como que está a situação da empresa e fala, decide, né? Se vai entrar ou se não vai entrar, se vale a pena, se não vale a pena, se coloca ou não coloca dentro do seu radar. Para quê? Para que na sequência possa fazer seus investimentos de forma segura, de forma consciente e, consequentemente, atingir seus objetivos de construção de um patrimônio. Dito isso, bons investimentos para vocês!